boa noite, pessoal. Como estão todos? Já chegamos ao nosso último dia dessa jornada de 4 dias intensivas de aprendizado aqui, junto com feras, como estamos falando aqui, né, da manutenção, né, da gestão de ativos, da gestão de facilities, né, como o nosso iniciamos, né, essa semana fantástica lá com o Pedro Ló, desde Portugal, da Double Space, né, ex-presidente da Associação Portuguesa de Facilities, né, que nos prestigiou com um material de muita qualidade, né, falando da mudança climática e como a gestão de facilities afeta isso. E depois continuamos, né, com a eficiência e eficácia da gestão de facilities com o nosso querido Marco Oliveira, também desde Portugal, para quem mandamos um abraço, não sei se estão aqui nos prestigiando com sua presença. E no terceiro dia, Luiz Mingrone, né, que nos deu uma aula fantástica ontem, né, de como estão entrelaçada a gestão dos ativos, né, com a gestão de facilities, né, que não são coisas muito distintas, né, e as duas afetam diretamente a todos os negócios. E hoje temos, quem nos acompanha hoje, é a fera Paulo Walter, o mestre Paulo Walter, o guru, né, da manutenção, conhecido por todos aqui, né, que vai nos prestigiar hoje com um tema chamado missão crítica, né? Facilities, missão crítica dos ativos, missão crítica. Então, porque realmente, né, é uma missão crítica, precisamos manter todos os nossos ativos em alta operação para poder entregar os resultados, tanto para a produção, tanto para a satisfação dos usuários dos distintos espaços. Desde qual lugar estão nos prestigiando aqui? Estamos vendo aqui, vamos ver como que está a audiência hoje. Estão animados? Botem aí se estão animados, mãozinha para cima. Quem que está por quarta noite aqui nos acompanhando? Temos galera aqui da Angola, né? Também, o Congo. Abraços, 23 horas lá na Angola, né? Poxa, obrigado por nos prestigiar com sua presença, né? Deixa eu ver, quarta noite, Júlio, obrigado. Todos animados, que bom tê-los aqui, essa nossa gasolina, né? Nossa gasolina. Pessoal, alguns lembretes aqui, antes de eu abrir aqui, passar a palavra para o mestre Paulo, né? Como me escreveram direto no LinkedIn e tal, mas eu aproveitei, esperei aqui para mostrar novamente o caminho para vocês emitirem e reassistirem essas aulas, né? Essas palestras que estamos liberando aqui gratuitamente para vocês. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela, se o marketing me permitir. Vamos lá. Temos, então, vamos refazer o caminho. Vamos lá. Vocês vão acessar o site www.fractal.com, tá? Fractal com 2T, com 2Ts. Se alguém está acessando desde o site em espanhol, procurem o site em português, tá? Aí vão entrar em comunidade, na comunidade. Obviamente, vou convidar vocês a fazerem, né, uma passagem por todo o material rico que os produtos que a Fractal oferece para todos os heróis da manutenção. Então, vocês vão entrar aqui, comunidade, central de ajuda. Após de vocês entrarem na central de ajuda, né, vocês vão descer, descem, aqui já tem alguns apoios, vão entrar no Fractal Academy. Dentro do Fractal Academy, então, todas as... Opa, perdão, aqui, deu algum erro aqui. Acessei. Então, dentro do Fractal Academy, vocês vão se encontrar com um site similar a esse, que está cheio de conteúdos para os distintas conversas, né, dos 3 seminários que a gente já está fazendo. E aqui vão estar, já está aqui o do Pedro Ló, o do Marco e todos, tá? Então, pessoal, falado isso, o Luiz está se conectando aqui. Boa noite, Luiz. Então, pessoal, falado isso, já passo a bola aqui
para o maior botafoguense mais famoso da área, Sir Paulo Walter. Paulo, tá por aí? Bem-vindo. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Tá pegando. Tô chegando. José Ferreira, sou fã da carteirinha do Fractal, pois tratam como heróis da manutenção que realmente somos. É isso mesmo, José Ferreira, com muito respeito e carinho para todos vocês. Paulo, bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Juan Ferrari. Boa noite. Meu boa noite a todo mundo que está com a gente aqui nessa quinta-feira, encerrando o mês de março, né? E com todo o gás possível para que a gente enfrente o resto do ano. Agradeço. Paulo está com um probleminha no áudio dele, será? Vocês estão ouvindo o Paulo, pessoal? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. O Paulo deve ter caído, mas já está voltando. Já está voltando. E o Luiz se conectou aqui. Está aqui. Está aqui o Luiz Miguel. Mas vamos lá, voltou o Paulo. Aconteceu alguma coisa que eu juro que eu não mexi em nada, nem no mouse eu não mexi, juro. Estou quietinho aqui, só estava falando meu boa noite para a galera aí, a todo mundo, o pessoal, vejo que tem gente do Chile, gente de Cascadura, no Rio de Janeiro, pessoal de Madureira, pessoal de Joinville aqui, pessoal de Minas Gerais, Montes Claros, né? Eu, essa semana, acompanhei todas as apresentações do seminário, são palestras de altíssimo nível, e fiquei pensando, puxa, eu vou ter o encargo de fechar uma semana tão intensa e com tanto conteúdo. Olha a responsabilidade de trazer alguma coisa interessante para a galera no fechamento, né? Mas estamos aí, vamos lá, o desafio é bom. Você é nosso closer oficial dos seminários, né? Estamos tentando ajudar. Isso aí, amigo. Você está onde? Está em Cancún? Está no Rio de Janeiro? Hoje estou na Venezuela, né? Estou na Venezuela visitando aqui meus pais. Semana que vem estarei indo para São Paulo. Aliás, já aproveito para fazer um convite aqui, puxar um convite para todos. Vamos estar no nosso stand na feira da Infra FM, voltada para facilities. Não sei se tem alguém aqui que irá participar. Se tiver alguém aqui que for participar, com muito carinho, vamos recebê-lo lá no nosso stand e entregar nosso brinde também, seu bonezinho, sua camiseta. Estamos preparando aí uns brindes para todos os amigos que nos visitarem na Infra FM, tá? Que irá ocorrer no dia 12 e 13 de abril na cidade de São Paulo, tá? O marketing aí vai passar as dicas. Mas então estou por aqui, mas eu aproveitei e puxei o gancho. Tá bom. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. De quem é a bola agora? Sua? É sua. Minha? Vamos lá. É minha? Pode continuar. Então tá bom. Bom, já dei o meu boa noite à galera. Não sei se o pessoal escutou, porque estava com uma instabilidade de internet aqui. Realmente é um prazer estar com vocês para falar mais uma vez sobre assuntos tão importantes, tão fundamentais no sucesso das organizações, como é o caso de gestão de ativos, marcadamente a gestão de facilities, que é o que a gente vai tratar hoje. A gestão de facilities é um negócio que já surgiu há muito tempo mesmo, mas que ganhou esse nome faz pouco tempo, né? O nome facilities, como atividade, como responsabilidade, surgiu na década de 60, e década de 60 do século passado, né? Isso é importante falar, década de 1960. E desde então, com todo o avanço da tecnologia, vem sofrendo modificações, interações
e assumindo um papel cada vez mais estratégico e fundamental no sucesso das organizações e na qualidade de vida das pessoas também, né? Que a gente facilite estar presente em tudo quanto é lugar. Bom, vamos ver se eu faço direitinho conforme no treinamento antes de entrar no ar, né, Rô? Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Vamos compartilhar uma tela aqui. Isso, aí eu vou compartilhar esta tela. Né? Isso. E agora vamos para o full screen. Né? Vamos para o full screen. Tá aí, Isso aí? pronto. Muito bem. Então, estou bonito Tô nessa fechando meu foto, vídeo hein? aqui. Tá mesmo, tá mesmo. É. Cadê os Isso, óculos? Cadê os óculos? isso aí vai ficar de lembrança. Eu fiz recentemente operação da vista, aqui, operação de catarata, e disso resultou um ganho extra, que foi o fato de que não preciso mais usar óculos. Mas eu até que eu ficava bem de óculos. Vamos lá. Falando sobre facilities. Conforme o Ron já disse, nós vamos deixar as perguntas para o final. O pessoal que quiser fazer perguntas, aí tem na tela de vocês um íconezinho chamado Q&A, né? Questions and Answers. Então, é ali que devem ser colocadas as perguntas que a gente vai tentar responder no final. Os comentários durante o chat, fantástico, porque essa é a interação necessária nesse tipo de seminário que nós estamos fazendo, né, organizado pela Natália e com a moderação do nosso querido Juan Ferrari, o gerente comercial da Fractal. Então, já fiz o meu agradecimento, porque essa é uma oportunidade muito interessante de falar com o público qualificado, né? Que a essa hora está dispensando sua atenção para a gente, agradeço muito. E hoje o tema é sobre eficiência e qualidade na gestão de ativos, mas falando especificamente sobre essa questão da missão crítica que nos cabe quando a gente fala em gestão de ativos, né? A missão crítica de efetivamente fazer as coisas acontecerem como deve ser, com eficiência e eficácia. Bom, eu separei algum material para vocês aqui, né? Estimo que a nossa apresentação vai durar em torno de 45 a 50 minutos, e depois, então, a gente deixa um espaço para debates e conversas, inclusive, como nós estamos fechando a semana, né, todo e qualquer assunto que se queira falar sobre o que aconteceu, embora não tenha sido palestrante, é uma oportunidade também, né? Então, muitas das nossas organizações giram no dia a dia e a gente não sabe o que está rolando, né? Então, a gente sabe efetivamente se a empresa está perdendo ou deixando de ganhar alguma coisa por não ter uma gestão adequada de facilities, né? É porque as boas questões é que trazem as boas respostas, né? Eu preciso trabalhar nas questões. Então, qual é o meu custo de facilities em relação ao custo de operação? Né? Qual é a meta? Qual é o objetivo? Qual é o ponto de equilíbrio? Será que isso está em mãos? O meu custo é melhor ou pior do que o da concorrência? Porque não basta fazer, não basta colocar a coisa para funcionar, né? Eu preciso também ter um bom resultado em relação ao balanço entre receitas e despesas, né? Todos nós, a gente não sai de casa para fazer proselitismo, a gente sai para fazer as coisas acontecerem com eficácia e eficiência, né? E isso significa prestar atenção na parte financeira também, na parte econômica também. Então, perguntas como essa, né? Quanto eu estou perdendo em faturamento devido à indisponibilidade de serviços, equipamentos e instalações? Né? Quanto eu, há alguns anos atrás, há uns 4 ou 5 anos atrás, fiz um trabalho para um shopping center de médio porte para o Rio de Janeiro, né? Aqui para onde eu moro, Joinville, seria um grande shopping, porque o movimento lá era excepcional. Na época, o gerente me falou, o gerente operacional do shopping me disse que o shopping tinha uma média diária de 18 mil pessoas circulando no shopping, chegando o que eles chamam de época de safra, no Dia das Mães e perto do Natal,
a 95, 100 mil pessoas circulando por dia. Imagina você não ter ar-condicionado funcionando, você não ter escadas rolantes, você não ter a disponibilidade do shopping para receber os seus visitantes, né? Não operar porque tem algum problema com a água ou com algum problema com a energia. Então, é preciso saber quanto, não só quanto se ganha, mas também porque é aí que a gente calcula o custo de não fazer, né? E a minha manutenção, será que ela é organizada? Será que ela é suficientemente adequada, né? A manutenção, incluindo o facility, porque no dia a dia a gente se acostuma, a gente faz as coisas erradas e acha que aquilo sempre foi feito assim e é do jeito que é e não precisa ser questionado. Muito pelo contrário, as empresas de maior sucesso, elas têm claramente, né, sua missão, sua visão, estão constantemente melhorando seus objetivos e metas e trabalham consistentemente sobre valores. Os valores são fundamentais para todas as organizações e para as comunidades, até para nós mesmos como pessoas, né? Ninguém gosta de trabalhar numa empresa tóxica, ninguém gosta de trabalhar numa empresa que trabalha ao arrepio da lei, né? A gente gosta de trabalhar num lugar seguro, num lugar com um bom ambiente, e uma boa cultura reinante para a gente poder não só trabalhar, mas também ser feliz durante as horas que a gente está desempenhando o nosso serviço. Isso são valores, são intrínsecos e são permanentes naquilo que a gente faz. Então, toda empresa precisa disso aí. E, né, como sempre, é preciso ter indicadores. Como disse o mestre Mingroni ontem, mencionou rapidamente, se você não mede, você não sabe, né, como as coisas estão indo. Então, indicadores são fundamentais, porque são eles que nos dão o norte, são eles que nos dão a visualização de que fase as coisas estão acontecendo e quais são principalmente as tendências das situações. Entrando especificamente um pouquinho aqui, eu sei que nessa audiência qualificada que nós temos, vai chover um pouco no molhado, mas a gente precisa conceituar, né? Eu aprendi com o mestre Lorival Tavares, isso lá há muitos anos atrás, quando me iniciei como professor, fui aluno primeiro, depois fui professor e coordenador de curso de planejamento e controle de manutenção, na fantástica Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A primeira lição que a gente tem que fazer é a questão da terminologia, né? Estamos nos entendendo, né? Se o Juan fala comigo em português e não fala em espanhol, é porque ele sabe que melhor, né, em português. Embora nós outros podemos acender na conversação em espanhol. Agora você pegou pesado. Eu falo portunhol, né? Mas Portunhol. tudo bem. Um espanhês. Mas, então, a gestão de facilities, né, constitui um campo interdisciplinar que ocupa a coordenação dos espaços, das infraestruturas, pessoas, organizações. Ela é frequentemente associada a funções relacionadas com prestação de serviços gerais, porque no passado, antes de se chamar facilities, se chamava infraestrutura, né? O meu primeiro trabalho, que foi numa fábrica de bombas, né? O meu primeiro trabalho quando eu saí da Marinha, meu primeiro trabalho em terra foi numa fábrica de bombas, lá no subúrbio de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. E quem cuidava de facilities, que não se chamava facilities na época, era o RH. O RH era responsável por esse negócio chamado serviços gerais, ou seja, tudo aquilo que ninguém sabe quem é o responsável, joga lá para os serviços gerais. Então, eram os trabalhos dos faxineiros, o pessoal que controlava o sistema de ponta, era o pessoal da coleta de lixo, o pessoal do controle de pragas, os transportes que tinham que ser utilizados, tudo isso ficava lá na infraestrutura que estava pendurada no RH. Estou falando de 40 anos atrás. Então, o ato de auxiliar, né, vem desde o século XVI, e a gestão de facilidades, né, porque esse termo que vem do inglês é a questão das facilidades no sentido de instalações, que aos poucos foi sendo modificado para essa questão dos serviços, né? Então, dentro da cadeia de valores, facilities é a área responsável pelas atividades de suporte e de infraestrutura.
e é um elo importantíssimo na cadeia, na dinâmica, na cadeia organizacional, e faz uma grande diferença na vantagem competitiva e sobrevivência das organizações. As empresas que têm área de facilities bem estruturada, a gente percebe de imediato. Tanto é fato, né, que as pesquisas mostram que as grandes multinacionais, que têm sites, têm escritórios, têm unidades espalhadas pelo mundo inteiro, têm áreas de facilities extremamente profissionais, muito bem organizadas. Bom, vamos falar um pouquinho ainda dentro da conceituação, quais são as razões fundamentais de existência das empresas. Então, facilities é uma parte importante da estrutura organizacional. Não importa o que a empresa faça. Se for uma plataforma de petróleo para extrair óleo do fundo do mar, se for uma usina siderúrgica que transforma placas em chapas específicas para produzir geladeiras, ou um shopping center, as razões fundamentais de cada organização são presentes e elas têm suas expectativas, né? Que toda e qualquer organização deve suprir. E que partes interessadas são essas que têm essas expectativas? São os acionistas, são os clientes, a comunidade, os fornecedores, funcionários, o governo e as ONGs, as organizações não governamentais. Então, toda e qualquer organização deve atender isso. Imagine, então, que numa grande estrutura, pequena, média ou grande estrutura, facilities tem uma ação fundamental porque se permeia em todos esses relacionamentos, como a gente vai ver. Nós estamos vivendo o século XXI, né, em que a palavra-chave, né, da hipercompetição se chama velocidade. É a velocidade que a gente aplica no dia a dia. E eu trouxe uma palestra, vocês estão verificando isso aí, em conformidade com aquilo que foi programado, muito bem estruturado pela Natália, do marketing da Fractal, né, de que a gente trouxesse, ao longo dos dias desse seminário, diversas visualizações e pontuações de como facility se coloca. E aqui eu estou trazendo essa visualização estratégica empresarial, onde facilities é um guarda-chuva que permite fazer essas coisas acontecerem. Então, a palavra-chave para toda organização e para nós, como pessoas, como profissionais da velocidade, porque tem que ser, né, vapt-vupt no dia a dia daquilo que a gente recebe e passa adiante, né? Ontem eu estava assistindo um jogo de futebol e os melhores jogadores são aqueles que, quando recebem a bola, eles já sabem o que vão fazer com ela. Não vai ficar olhando para ver. Já aquilo é treino, aquilo é capacidade de tomar decisões, fazer as execuções sempre buscando a melhor performance, né? Todo dia a dia de estressar as coisas para se obter uma melhor performance. Não deixar de lado nunca a questão da inovação. A melhor melhoria não se confunde com inovação, né? A lâmpada não é, eu falo isso, quem já assistiu minhas palestras sabe que eu sempre digo isso, a lâmpada não é uma melhoria da vela, né? A vela era um formato de iluminação que foi substituído pela lâmpada incandescente. Então, a melhor vela que se produzia na ocasião foi substituída pela inovação da vela. Nós temos isso dezenas, centenas, milhares de exemplos para dar hoje do que está acontecendo nesses tempos de internet das coisas, da indústria 4.0. E nós precisamos estar atentos. Mesmo que você não utilize, pelo menos de imediato, você tem que estar atento para saber, na sua tomada de decisão, que tipo de ação você vai ter com respeito a essa questão da melhor performance e da inovação. E, finalmente, a palavrinha que é mágica para mim, que se chama recuperação. Ou seja, se você não tomou a melhor decisão, não fez a melhor execução, não teve a melhor performance e ainda não está com a melhor inovação, ainda assim há uma possibilidade de recuperação. A recuperação é fundamental. Quem trabalha com serviços, com facilities como nós, com manutenção, nós sabemos que essa é uma palavra fundamental, porque um dia vai dar uma zebra de algo absolutamente fora daquilo que a gente tinha no contexto e a gente tem que ter uma tomada de ação para recuperar a instalação, retomar a operação ou desfazer uma má reputação granjeada por alguma situação. Estamos vivendo momentos de hipercompetição, essa competição
é muito grande em todos os sentidos, né? Maior competitividade, máximo controle, mais velocidade nas mudanças e sempre, 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 todo dia de melhoria contínua. Ainda há pouco, preparando esse material para vocês, que eu levei há uma semana atrás, 2 semanas atrás, mandei para a Natália, ela deu uma olhada, criticamos. Eu, junto com o Juan e a Natália, fizemos pequenas modificações nessa apresentação para que ela se adequasse a tudo aquilo que é a expectativa da galera. Não é isso, Juan? Exatamente, exatamente. Precisamos nos adaptar conforme as exigências do público, dos novos tempos, né? Isso, então, essa necessidade da gente... Eu espero não estar sendo repetitivo, né? Mesmo que esteja sendo repetitivo, apresentando as coisas de um formato diferente, porque é a expectativa de quem está conosco, né? Então, retomando essa questão empresarial, estou falando sobre facilities. Pode parecer que não, mas estou falando sobre facilities, até porque grande parte do público que está nos assistindo, Juan, são de profissionais que trabalham em empresas de prestação de serviços. Eles lidam com facilities, eles lidam com uma série de situações extremamente importantes. Imagina, há algum tempo atrás, vou colocar um exemplo aqui, quem era responsável pelo para-raio? Né? O para-raio era uma exigência do bombeiro. O para-raio, né? As instalações precisam ter para-raio, porque é um grande fator que provoca desastres e pode provocar incêndios. Mas hoje, em muitas empresas, quem é responsável pelas instalações, pelo para-raio, é o pessoal de TI, pessoal de informática. Por quê? Porque se cair um raio, pode não provocar incêndio, mas pode destruir toda a base de dados de uma empresa. E o prejuízo fantástico que está aí. Então, mas quem é que operacionaliza o dia a dia ali, de acompanhamento e tal? Facilities. Em muitas empresas, os contratos de conservação, inspeção e certificação de para-raios está com a Facilities. Então, Facilities e as empresas, né, elas estão submetidas a isso aí, essa telinha que eu estou mostrando para vocês, em que nós temos um balanço sobre o lucro, a confiabilidade, a produtividade, as pessoas, o fator humano, que sempre é fundamental, a gestão, né? E a gestão aí é a sistemática de gestão e as ferramentas de gestão, né? Uma empresa que se valha no seu dia a dia de uma planilha de Excel, ela está levando prejuízo em relação a uma que tem um fractal na sua vida, né? Todo mundo sabe disso. A diferença, né? Eu costumo brincar que, em termos de gestão, nós não temos a idade da pedra e temos a idade do Excel, né? E agora temos a idade da gestão de ativos efetivamente na palma da mão nos nossos celulares, como é possível, com os melhores CMMS, né? Computerized Maintenance Management System, para falar no nome em inglês aqui, que é o Fractal, um campeão de tecnologia. E, finalmente, né, nessa balança que nós estamos falando do tempo, vejam que de todos os fatores, o único que a gente não tem controle é o tempo. O tempo passa, ele simplesmente passa. Mas o que dá o balanço disso tudo? Uma palavrinha mágica chamada riscos. Ou seja, nós, como gestores, profissionais da área de facilities, trabalhamos com essas possibilidades da questão da confiabilidade das instalações, a confiabilidade humana, a questão da produtividade, a questão das pessoas, mas sempre baseado numa plataforma chamada riscos. Então, é fundamental que a gente trabalhe nesse sentido, porque o que nós queremos? Nós queremos... O pessoal de facilities sabe disso aí, o pessoal que lidera. Imagina, o sujeito que tem... Sabemos que os seres humanos são, né, fundamentais em todas as atividades. O sujeito que tem que controlar um shopping center. Eu uso bastante no exemplo do shopping center, porque creio que seja fantástico do ponto de vista de facilities. Circulação enorme de gente, inclusive até de animais, de situações as mais diversas no dia a dia que você tem que lidar, né? Então, uma boa empresa, né, os efeitos internos e externos do bom desempenho está ali, a questão do moral, da confiabilidade, da flexibilidade, dos custos, né? A qualidade que nos leva à satisfação dos clientes. E quando a gente fala de satisfação dos clientes, são todos os clientes, todos os usuários, todos aqueles que são receptores daquilo que a gente faz no dia a dia.
a questão da agilidade, né? Que é o tempo de entrega, e, no final das contas, a empresa surpreendente, o serviço surpreendente, é aquele que sempre tem como premissa a melhoria contínua. Então, o que serve para a empresa, serve para a facility, serve para a manutenção. E aí a gente já começa a entrar na questão da sustentabilidade dos negócios, né? As questões dos impactos ambientais, que está no cerne das questões. Hoje, então, a gente já começa a pensar em gestão de ativos antes mesmo do projeto ser iniciado. E ele já está lá na prancheta, né? Não se usa mais prancheta, né? Mas o sistema de projeto, mas está lá, na página 0, todas essas questões dos impactos que tem que oferecer. E facility. O que é facility? Juan, olha, eu fiz um trabalho para uma grande multinacional da área de eletroeletrônicos, equipamentos industriais pesados, um trabalho de consultoria na área de facilities, já tem uns 3, 4 anos. E lá tinha um pessoal da área de facilities que não cuidava da área de facilities para a parte industrial, cuidava só da parte predial e da parte comum, né, dos terrenos, estacionamentos, acessos, etc., etc. Eles tinham 33 contratos de serviço. É inúmero, você imagina, tinha controle de praga, tinha rejeitos, né? Rejeitos hospitalares, rejeitos alimentares, rejeitos orgânicos, tudo isso com destinação controlada e cada um com sua certificação pontual, né? A parte de... como que se chama? Não estou me lembrando agora do termo, mas a parte de reciclagem de materiais, né? Então, uma empresa que usava aqui, eu até estou com o meu caderninho aqui de anotações, né? Para não esquecer, porque eu estou usando 2 telas para fazer a apresentação e ainda uso um caderninho aqui, para não esquecer, e faço algumas anotações. E eu aprendi nessa empresa um negócio, uma palavrinha muito interessante chamada metabolismo empresarial. É tudo aquilo que entra, é consumido, é digerido e o que sai, né? Que é entregue. E nisso, a área de facilities tinha que trabalhar com todos os aspectos da economia circular, da economia respeitosa por ser uma multinacional, que tem lá reusar, renovar, repensar, recusar, reduzir, reciclar e reparar ou redesenhar. Então, nessa telinha que estamos mostrando, compartilhando com vocês, né, a área de facilities, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é de uma pesquisa bem simples que eu selecionei e que mostram, né, dessas pesquisas que a gente faz pelo site indicadoresdegestão.com, que o que está incluído na área de facility, né, que está delimitado, está escrito, está formalizado como sendo responsável pela área de facilities. Em 81% das empresas, manutenção de ar-condicionado, sendo que o campeão é manutenção predial. Então, muita gente confunde facilities com manutenção predial. Então, o pessoal chama, vai lá na manutenção predial que eles cuidam disso aí também. Não chama de facility, né? Chama de manutenção predial, pessoal de infraestrutura. Então, 62% das empresas cuidam de limpeza, conservação 64%, conservação é diferente de limpeza, tem tudo uma significativa bastante diferenciada. Paulo caiu? Profissionais específicos, você não pode mexer no acervo que pertence à comunidade. Olha só como é que facilities, né? Tem várias conexões, várias responsabilidades. O Mingrone se citou, tivemos uma palestra específica de um dos nossos amigos portugueses, falando sobre gestão de energia, né? A gestão de energia está no cerne da questão e, em muitos lugares, é responsabilidade direta da área de facilities, né? Então, facilities é um mundo, facilities é fantástico. E isso é bom, porque é oportunidade de emprego, trabalho. Tem muita gente que me pergunta, Paulo, me diz aí, eu estou querendo dar
um rumo na minha carreira, o que é que eu faço? Olha, eu diria para você que tem 3 coisas muito boas para você fazer. Uma, qualquer coisa ligada a velho, porque a população está envelhecendo e os velhinhos vão precisar cada vez mais de cuidados, né? Na questão da mobilidade, na questão da alimentação, do atendimento médico e também do lazer. Velho também se diverte, velho também precisa né, se divertir e ter acesso a muitas coisas. As crianças, né, como sempre, e os animais. Né? O setor de pets está crescendo, que é uma barbaridade. O pessoal está trocando filho por animal. Tem muito gato e cachorro. Né? Então, se você vai trabalhar com produtos nessa linha, com certeza tem um bom futuro. E o terceiro, para mim, é facility. Então, primeiro são os velhos, depois são os animais e terceiro, facility. Por quê? Porque o facility, todo e qualquer tipo de empresa precisa de facility. Dê você o nome que você quiser, mas ela tem que existir para que a empresa funcione. Alguém chega cedo e levanta a porta lá, né? Suspende aquela porta de aço, alguém acende a luz, né? Alguém chega e energiza lá o sistema que vai fazer o café, vai aquecer o ambiente ou refrigerar o ambiente. Isso tudo é facility, né? Facility é hoje um grande negócio. Diga, Fernando. Até eu vou puxar, aproveitar uma das perguntas que deixaram aqui. O Humberto está consultando aqui. Existe estrutura de facilities em obras em execução não concluídas? Obras não concluídas, né? Bem específico isso. Tem que ter, meu amigo, porque facilities também cuida da destinação final. Se você tem uma obra que ela não foi concluída, tem um impacto ambiental, tem toda uma situação, tirando a questão da expectativa do ativo entrar em uso ou não, nós temos um negócio chamado impacto ambiental, e às vezes até, e muito provavelmente, impacto social. Então, facilities tem que cuidar disso aí também. Né? O Mingrone, ontem não tive a oportunidade de falar com ele diretamente para não interromper a palestra dele, mas eu me lembro de um caso que me foi apresentado de uma indústria de cosmético em São Paulo que tinha como controle de pragas em determinadas situações gato. Eram gatos que faziam o controle das pragas, porque havia toda uma situação de consumo, né, a chamada cadeia alimentar, e que o gato era importante. Mas aí entrou um gerente novo, ele achava que os gatos incomodavam, ele foi tirou os gatos, começou a aparecer escorpião. Você imagina uma obra não completa, pode aparecer pragas, pode aparecer um monte de coisa que está lá, e a área de facilities tem que cuidar. Obrigado pela pergunta aí, mas a resposta é sim, com certeza, facilities é o primeiro a chegar e a última a sair. Né? Facilities, então, hoje é um grande negócio. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, de uma grandíssima empresa, fantástica, fico muito feliz, e eles acabam de chegar aos 110 mil funcionários, uma empresa de manutenção industrial e facilities. 110 mil profissionais espalhados em 330 contratos por todo o Brasil. Imagina a quantidade de oportunidades, a geração de valor que essa empresa está empenhada trabalhando para terceiros. Né? Então, são milhões, esse número que eu estou apresentando na tela, que está defasado. Né? São muito mais do que 15 milhões de pessoas. Esse número já é de 2 anos atrás, foi diante da pandemia. Né? E facilities cresce exponencialmente, porque novidades vêm acontecendo e é facilities que vem absorvendo. Quando eu comecei a trabalhar, amigo, não tinha essa história de seleção de rejeito, né? Para você destinar o rejeito industrial separado do lixo, para isso, para aquilo. E hoje a seletividade é total. Aquilo que é lixo hospitalar, que é lixo alimentar, tem toda uma segregação e cada um com a sua destinação. Facilities tem que ter conhecimento disso aí. E facilities movimenta grande parte da economia, estimados hoje em torno de 300 bilhões de reais ao ano. Né? O mercado continua crescendo, as oportunidades estão aí, porque o país cresce, né?
O Brasil parece Ariadne, né? Muitos políticos destroem o país durante o dia e ele cresce durante a noite, né? Aquela história da Ariadne que tecia o tapete à noite, né? Da nossa mitologia grega. Então, o que acontece é que Facilities continua crescendo como economia, até porque Facilities é um fator muito interessante, eu vou mostrar para vocês mais adiante. As Facilities são uma grande componente da área de serviços, e os países mais industrializados, mais desenvolvidos, a área de serviços é preponderante na participação do produto interno bruto, né? Na geração de empregos, na geração de valor. Então, 72% das empresas brasileiras não tem nenhum tipo de indicador de gestão de facilities. Aí você diz, isso é ruim. Isso é ruim. Mas isso significa também que é uma oportunidade. É um corredor de oportunidade. 71% dessas empresas não tem o facilities devidamente delineado. Olha aí a oportunidade, tem muita coisa a ser feita. A terceirização dos serviços é responsável, era, né, há 2 anos atrás, por 51% dos custos globais da gestão de facilities. Então, além dos materiais, das peças sobressalentes, dos custos de energia e outros itens aplicados, a parte terceirizada dos serviços correspondia a 51% dos custos. Então, aquilo que eu já falei anteriormente, o Facilities está aqui, desde o projeto, durante todo o processo, todo o tempo de operação e manutenção, e finalmente no descomissionamento. Facilities está ali todos os tempos. Essa pergunta que o nosso amigo fez, Humberto, né? Fez uma pergunta sobre obra não terminada, está lá, descomissionamento ou descarte, está lá, e Facilities vai cuidar dessa destinação final, né? Então, é preciso lembrar que na hora de você construir, de você estabelecer uma área de facilities, tem uma área de desenvolvimento, o pessoal que cria, tem o pessoal que bota o time em campo, né? Então, o cara que treina o goleiro, ele não entra em campo, quem entra em campo é o goleiro, tá certo? E depois tem o cara do scout, que faz a monitoria para dizer, olha, precisa treinar melhor porque nas saídas de bola pelo alto o negócio não está muito bom, né? Temos agora a Venezuela desclassificada para a Copa do Mundo, né? Mas sabemos que o Juan já arrumou um jeito de torcer pelo Botafogo aqui no Brasil. E isso significa que ele vai ser muito feliz esse ano, né? Então, os indicadores são as partes mais importantes. Eu quero falar muito rapidamente sobre a responsabilidade de facilities no resultado da empresa, né? Como é que a gente ajuda a empresa financeiramente, além daquilo que a gente faz? Facilities e manutenção é preponderante nessa questão do resultado, né? No custo de produto vendido ou entrega, ou itens oferecidos. Por quê? Porque ela está ali naquela parte, né, que é o resultado operacional. Então, se Facilities não tem um bom desempenho, vai reduzir o custo, vai aumentar o custo do item oferecido. Então, ali é que estão as contribuições. Está lá o resultado operacional nas depreciações e amortizações, nas receitas financeiras e despesas financeiras. Então, quando você tem terceirização, viu, Juan? Muita gente olha só o valor absoluto, quanto custa, mas também tem a questão do imobilizado, a questão dos investimentos, as depreciações, as amortizações. Então, Facilities é uma engenharia financeira também a ser aplicada no dia a dia. Por isso, é importante você ter um bom software, né? Estamos aqui, né, com esse nosso trabalho hoje aqui com a gentileza da Fractal, que nos convidou, que preparou todo esse ambiente, que é um excelente software. Mas é verdade, se você não tiver um software hoje para gerenciar essa quantidade brutal de informações, desde o lado operacional até o lado financeiro, você não vai ter a resposta para dar quando surgir o desempenho. Então, por isso é que as questões das terceirizações podem e devem ser pensadas, porque elas podem trazer resultados fantásticos, tanto em gestão, tanto na manutenção, quanto em facilities, em todas as atividades. Estou vendo você se coçar aí, Juan. Tem alguma pergunta? Não, eu ia comentar que também
isso, né, a falta de uma gestão totalmente alinhada e organizada, isso também reflete muito naquela porcentagem que você mostrou, que 72% das empresas não possuem uma métrica, né, indicadores associados à gestão dos seus facilities, né, dos facilities como um todo, né, e o ter uma gestão organizada, né, vai te tirar essas empresas desse bolo grande, né, desse 72%. Vai para a excelência, aponta para a excelência, entra naquele... O mundo empresarial não perdoa, né? Se você não fez o investimento, você não vai colher lá na frente. E por quê? Porque toda empresa existe e não estamos falando só de dinheiro, não, tá? Estamos falando de toda empresa existe porque ela tem um negócio que precisa estar na sua missão, que se chama criação de valor, né? É missão crítica de nós, como gestores, e gestor não é só o gerente, não. O supervisor é um gestor, o coordenador é um gestor, um eletricista é gestor do seu serviço, da sua área. O profissional de limpeza é gestor do seu trabalho. Então, todo mundo que toma decisão, e a gente toma decisões de níveis hierárquicos lá em cima e outros mais embaixo, mas todos eles voltados para que o valor seja adicionado em todas as atividades. É isso que é a nossa preocupação. E as decisões são, ou pelo menos deveriam ser tomadas, sobre dados e fatos. É isso que você está falando, a falta de indicadores, vai tudo na base do vento, para a gente saber do para onde... achismo. Ou do achismo. Eu tenho uma intuição fantástica. Meu Deus do céu. Né? Então, para isso, é preciso que haja uma boa base de dados que suporte a boa informação. Se você não tem uma boa acumulação de dados, né, arrumados, bonitinhos, disponíveis, isso não vira informação. Números, informação, é tudo aquilo que está arrumado no lugar certo, disponível na hora certa. Então, a gestão de ativos, gestão de pessoal, gestão de terceiros, gestão de relacionamento, gestão financeira e gestão do conhecimento. Gestão, o tempo todo, né? Isso aí é que nos leva à criação de valor. Por quê? Porque o que a gente espera dos nossos ativos, das nossas instalações, dos nossos serviços? A gente espera que, à medida que a gente estresse a gestão e a confiabilidade, haja maior disponibilidade para o usuário, tá certo? Ou seja, o usuário é cada vez mais beneficiado por todas as ações que a gente faça, aumentando a confiabilidade e a gestão. Trabalhamos, viu, Juan? Hoje estamos aqui trabalhando, estou aqui trabalhando junto com você. Estamos entregando uma palestra, né? Existe uma expectativa do público que está nos escutando, nos assistindo, em relação à performance, né? Vamos ter as avaliações, né? Com o público deixando seus comentários, deixando suas perguntas. Por quê? Porque temos essas expectativas. E tudo aquilo que a gente faz está alinhado a isso aí. Existe uma palavra que é muito mal vista por todos, chamada especulação, né? O que é especulação? É um alinhamento de uma expectativa. Eu, quando de manhã cedo acordo e me preparo para sair para trabalhar, eu olho pela janela para olhar o tempo. Embora eu vá ligar a televisão para ver qual é a previsão do tempo, mas eu olho, né? Porque eu estou aqui, né? Nos próximos 2, 3 quilômetros quadrados aqui que me cerca, é a minha previsão visual do tempo. E é conforme essa expectativa, essa especulação, que eu vou me vestir. Se eu vou levar um guarda-chuva, se eu vou levar uma capa, se eu vou usar uma roupa mais pesada, porque vai fazer frio ou já está fazendo frio. Então, atendimento às expectativas é um negócio que a gente trabalha o dia inteiro com facility, que é exatamente isso. Você chegar na sua sala, no prédio onde você trabalha, e você liga o interruptor para acender a luz, né? E quando você liga, o seu computador ele funciona. Você acontece isso durante 100 dias sem problema nenhum. Primeiro dia que deu pau, não acendeu, você disse, meu Deus do céu, ninguém cuida dessa energia elétrica, como é que eu vou trabalhar? Então, isso se chama atendimento da expectativa. E nós temos, usando aqui alguns indicadores de manutenção predial, volto a dizer, são indicadores que
já estão um pouquinho defasados, não muita coisa, mas defasados porque são de 2 anos atrás, e a evolução das coisas tem sido extremamente rápida. Nós estou falando de 2 anos com a pandemia no meio, né, Juan? A pandemia no meio. Isso, para a minha geração, só faltava essa. Nós já assistimos tudo. Não. A guerra da Rússia e da Ucrânia é uma novidade também aí do ponto de vista de visualização, mas uma pandemia. Facilities teve que lidar. Mas falando aqui um pouco então, sobre esses números que eu estou apresentando, a gestão da manutenção predial, como é que ela está? Né? 33% das empresas brasileiras, a manutenção predial não é uma prioridade. Não é uma prioridade. E aí, nós estamos falando de um modo geral. Por quê? Porque o pessoal acha que... Né? Mas quando falta, né? Quando cai o telhado, quando o estacionamento não funciona, meu Deus do céu, chama lá esses caras, não é possível, que alguém tinha que ter cuidado disso. Então, temos situações bastante interessantes. Eu falava sobre desenvolvimento de negócio, a última frasezinha que eu estou olhando aqui o relógio e não quero gastar o tempo que me foi destinado, que a manutenção predial hoje não tem contrato de longa duração. Sabe o que é isso? Isso significa que ainda estamos amadurecendo a questão profissional nas relações entre empresas contratantes e contratados. Isso é um número bastante interessante, né? E a falta de contratos de longa duração nessa questão da prestação de serviço. Chama atenção, né, que tem poucas coisas que são universais. Eu diria que uma coisa que é quase universal se chama WhatsApp. Eu estava fazendo uma das nossas pesquisas. Todo mundo que trabalha com manutenção, porque esse é o nosso público, com quem a gente conversa, todo mundo tinha o WhatsApp. Muita gente não tinha Facebook, a maioria tinha LinkedIn, né, redes sociais, etc., mas o WhatsApp todo mundo tinha. Né? O grupo da família e o grupo de facilities, né? São sempre presentes aí. Mas essa pesquisa mostra que o ar-condicionado, limpeza e conservação e vigilância são atividades quase 100% terceirizadas. Quase todo mundo terceiriza a limpeza e a vigilância. Um dado bastante interessante, oportunidade de negócio. Bom, eu vou passar um pouquinho aqui mais rápido essa questão dos slides, porque realmente isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que respeitar. Estamos dentro do tempo. A expectativa das pessoas, né? Já são 5 para as 8, né? 5 para as 8, né? Nosso compromisso é de 1 hora. Então, hoje, né, nós temos já muita função, muita preocupação com a questão da habilidade técnica. Então, a gente trabalha muito com foco na solução, o parceiro tático, os indicadores, né? E a eficiência obtida com essas ações. Mas, no futuro, gestão e serviços que apoiam os negócios e colaboradores a terem alcançar seus objetivos, será todo mundo com foco nos desafios da empresa. Os parceiros serão estratégicos. Por quê? Porque eu sempre pergunto isso quando eu vou fazer consultoria. Meu amigo, você já fez uma listagem dos seus fornecedores estratégicos? Né? Porque se, de repente, a empresa que lhe presta serviços de portaria, se ela entrar em default, se ela falir, da noite para o dia você pode ter ninguém na portaria, tomando conta lá do seu ativo. Lá. Os vigilantes não vieram trabalhar. O pessoal da limpeza, o pessoal que cuida disso ou daquilo do teu fornecedor. Então, a gente tem que estar de olho no fornecedor. E aí, ligar de vez em quando, como é que está? Acompanhar para ver se está tudo bem. Por quê? Porque os parceiros estratégicos são fundamentais para o sucesso da sua atividade. E vão ser todos eles integrados. Hoje já estamos vendo isso, os chamados marketplaces e o one-stop shop. Né? Tem muito disso aí. São grandes empresas que estão trabalhando em que tem uma concentração. Facilities tem essa tendência de ser um centralizador por causa da interconectividade das atividades. O valor, no caso da contratação de serviço, vai muito além do contrato. Nós estamos falando de valor, não estamos falando de preço. E, mais do que a eficiência, a gente quer a eficácia, porque a eficácia traz a agregação de valor. Então, facilities está em todos os lugares. Quero que você me dê um exemplo de algum lugar onde não tem facilities. Tem facilities nas instalações da Marinha, lá no Polo Sul. É o pessoal que entra e que sai.
que você, quando chega com certa quantidade de material, quando sai, você é pesado também para saber se você está levando de volta o seu lixo. Lá tem energia elétrica, lá tem limpeza, tem tratamento da água, tudo isso é facility. Então, facility hoje está em tudo quanto é lugar, só nos aeroportos, nas arenas. Olha que mercadaço. Que mercadaço. O dia desse faz algum tempinho, assisti uma palestra de uma menina muito inteligente, muito que está feliz, uma gerente de facility. Ela tinha sido gerente de facility do estádio de futebol do Liverpool. Uma brasileira foi responsável por facility do estado do Liverpool durante 10 anos. Né? Imagina como é que é a área de facility do Rock in Rio. Né? Um festival de rock que precisa de uma gestão de facilities supimpa. Não pode falhar nada, amigo. Né? Por quê? Porque são milhares de pessoas ali se agitando, se movimentando. Imagina a logística e facility está ali. São nos hospitais, são nas clínicas médicas, são nos shopping centers. Né? O governo precisa de muito facilities em todas essas atividades, os colégios, as universidades e nas nossas casas. Facilities também está presente nos serviços que são oferecidos de internet, serviços que são oferecidos de uma série de commodities, né? de consumo diário que a gente tem, inclusive nos condomínios onde a gente mora. Então, facilities é uma presença assim, fundamental. Vamos ver aqui que o meu PowerPoint. Tá. Bom, então, amigos, se você está querendo montar ou revisar a sua estrutura de facilities, tem uma boa notícia para você. Provavelmente muitos dos que estão nos escutando já sabiam disso. Nós temos 2 normas fantásticas que têm lá o caminho das pedras de como você fazer facilities. As normas de gestão, uma série delas, eu estou preparando um curso que eu vou dar, são 2 cursos, um é sobre compliance e governança corporativa e o outro é sobre indicadores ESG, Environment, Social and Governance. Né? São cursos especiais para adequação das empresas à realidade que estamos vivendo, tanto da questão da compliance e governança quanto da questão ESG. E eu estava tenho estudado, me aprofundando um pouco mais em várias normas. Nós temos normas fantásticas e essas 2 normas são espetaculares com o caminho das pedras para você se montar. É uma espécie de lista, aquela listinha que a gente monta no supermercado. A minha mulher está aqui do meu lado, está trabalhando ali, também chegou e já abriu o computador, já está trabalhando. Essa história de trabalhar em home office é fogo, hein, Juan? Porque a gente acaba estendendo a jornada. Começa cedo e termina tarde. E ela me deixou uma lista. Lá, se você tiver um tempo e for ao supermercado, está aqui a lista. Então, se você tiver um tempo e for fazer o seu projeto de facilities, está aqui, Facilities Management. A ISO 41001 é uma norma que veio ao ar em 2018. É uma norma extremamente interessante porque ela mostra como é que é um sistema de gerenciamento de instalações que auxilia as equipes a obter um alto nível de eficiência na oferta desses serviços. Ela é totalmente adequada, né, para quem tem que alinhar todo o seu guarda-chuva de serviços de facilities à organização demandante, né? O objetivo de atender de forma consistente as partes interessadas, como eu comentei com vocês lá no início, né, as 7 stakeholders e os requisitos aplicáveis. Você imagina, eu fiz um trabalho no ano passado para uma indústria farmacêutica lá no interior de Minas Gerais, uma quantidade absurda de normas que eles têm que seguir, internacionais, porque é um produto exportado, né? E que são requisitos que atingem direto o pessoal da manutenção, o pessoal de facilities. Então, são os chamados requisitos aplicáveis específicos. Trabalho recente que eu fiz com o pessoal, os meus amigos da Coca-Cola, né? Tenho um grande prazer de ter muitos amigos nessa área de bebidas, né? Foi a mesma coisa, as exigências, as normas aplicáveis ali especificamente àquela indústria, né? E também a questão do objetivo de sustentabilidade
de ser amigável, de ser um ambiente globalmente competitivo, respeitando aquilo que não está escrito, mas que todos nós temos que ter como consciência, que é a questão do meio ambiente, a questão social e a questão da clareza, né, da clareza com que todos os nossos trabalhos são realizados e são reportados. Então, a norma 41.001, que é publicada pela BNT, tem o caminho das pedras e é muito, digamos assim, ela é muito sensível nessa demonstração. Né? Todo mundo que já trabalhou com a ISO 9000 sabe, né, que isso não garante, né? Se você é certificado na ISO 9000, não garante que o seu produto ou serviço é fantástico, mas garante que você tem um processo que você disse que fazia e ele realmente é certificado que você faz conforme você disse que ia fazer. A área de facilities é a mesma coisa. Você vai lá e monta, botar para funcionar. Eu sempre digo isso, Ran. Não confunda implementar com implantar. Implantar significa construir, organizar, botar tudo no lugar certinho. A hora que você suspende, abre a porta de aço lá e começa a funcionar, essa é a hora da implementação. E muitas das vezes, os profissionais, as características de quem implanta é diferente de quem implementa. É muito importante pensar nisso na questão de facility. Facility é serviço, né? E a segunda norma, essa já é um pouco um ano de diferença, mas muito interessante, que é aquela que mostra como é que se faz a questão efetiva da contratação de serviços de facility, adequação e utilização das ferramentas de gerenciamento de manutenção, possibilitando o alcance da administração concreta de tudo aquilo que facilities têm que entregar. Então, essas duas normas são fantásticas, elas estão à venda pela ABNT, para quem trabalha em inglês tem a ISO, né? A Organização International Standardization Organization, que fica na Suíça e que não é subordinada à ONU. Muita gente pensa que a ISO é ligada à ONU, não é um organismo independente, né? Então, essas duas normas estão aí e elas são as receitas de bolo, mas não se esqueça que cada empresa é um organismo em particular e você tem que respeitar a sua cultura, o seu ambiente, o seu momento e suas expectativas. Então, amigos, é isso aí. Espero, né, ter atendido as expectativas. É sempre um ponto muito importante, né, para qualquer um que queira se expor. E dizer para vocês que é uma grande satisfação ter essa oportunidade. Estou à disposição, Juan. Vamos lá, vamos lá. Então, estamos no tempo, é isso mesmo. Estamos no tempo, vamos abrir aqui a rodada para comentários, para perguntas. O pessoal está aqui elogiando bastante o conteúdo. E vamos lá. Se lembre, perguntas aqui no QIA. Vamos lá. Olha, Vinícius, consulta aqui para você. Na sua opinião, qual é a maior vantagem dos facilities nas grandes empresas? Se você tiver que escolher uma vantagem, qual é? Olha, grandes empresas, né? Seriam grandes empresas. Às vezes você tem uma empresa que tem 20, 30 funcionários, ela é uma grande empresa. Às vezes você tem uma empresa que tem 10 mil funcionários, ela não é uma grande empresa. Mas eu estou entendendo, estou brincando aqui, porque o termo grande empresa, eu entendo que é aquele Vinícius, né? Obrigado pela pergunta, Vinícius. Com relação a trabalhar numa empresa de grande porte ou de pequeno porte. Eu diria o seguinte, Vinícius, é sempre muito interessante isso aí. Às vezes, dependendo da situação que você está na sua carreira, e acho que é isso o lado do que você está querendo saber, do ponto de orientação. Muitos anos atrás, eu aprendi com um gestor de uma empresa de médio porte que me passou essa frase fantástica. Existem profissionais que preferem ser rabo num cachorro grande do que ser focinho num cachorro pequeno, né? Isso é uma orientação de vida, uma orientação de carreira. E para o facility, é a mesma coisa, né? Se você
tem sonhos, se você tem projetos, se você quer realizar coisas, não importa qual seja o porte da empresa, o importante é você ter a certeza de que haverá espaço para a realização. Facilities não é monotonia, a gente sabe disso. Todo dia a legislação está mudando, novidades técnicas acontecendo, exigências acontecendo, situações que a gente trabalhava com tranquilidade, hoje são verdadeiros absurdos, né? Você diz, oh, como é que você pode misturar lixo? Como é que você pode usar água para fazer a famosa vassoura, vassoura hidráulica, né? Então, o consumo de água, o consumo consciente das energias, dos nossos insumos. Então, Facilities tem essa questão. Então, eu diria o seguinte, que a qualidade, na pergunta dele é sobre a qualidade eu escolheria, não é isso? Você está sem som aí. A maior vantagem, se você tivesse que escolher uma. A maior vantagem é que nas grandes empresas você certamente vai passear, vai ser obrigado a se expor a uma quantidade muito grande de tipo de atividade. E isso é realmente um negócio bastante interessante. Eu, por exemplo, gosto muito disso, né? Quando você tem grandes organizações, a complexidade da administração também cresce com a responsabilidade. Então, quando você está numa grande organização, a vantagem é exatamente essa, o número de atividades ao qual o Facilities está exposto. E na pequena empresa, a grande vantagem seria de que você está mais próximo, sempre estará mais próximo, né, da execução, da gestão, então as coisas são mais rápidas, mais fáceis de se implementar e fazer acontecer. Boa, boa. Bom, mais uma aqui. Meu amigo Niraldo de Aleluia perguntou aqui no chat, lembrando que as perguntas, vamos lá no QI, né? No QIA, mas ele perguntou uma coisa que você comentou agora há pouco. Professor, o profissional de gestão de facilities é responsabilidade dele implementar e implantar? Sim. As duas, uma ou outra? As duas. Eu, como consultor, geralmente sou chamado para ajudar a implantar, organizar, descobrir, dar, né, fazer o boneco, tudo certinho, as especificações, as métricas dos indicadores que serão utilizados, os formatos de auditoria frequente, né, alinhar expectativas e recursos. Essa é a fase de implementação, de implantação. A fase de implementação é a gestão do dia a dia, fazer o negócio acontecer, certo? É você ir lá e executar, né? Quantos banheiros tem esse shopping? Quantas vidraças tem esse prédio? Né? Isso tem toda uma atividade, um planejamento, uma execução, e o fator humano é fundamental, né? A tecnologia, idem. Então, o perfil do profissional que implementa é diferente daquele que implanta. Isso a gente que trabalha na indústria vê muito disso, né? Quando você vai receber o que a gente chama de um projeto Greenfield, ou seja, zero bala, o negócio ainda nem está rodando, você tem que pensar tudo aquilo que vai rodar, tudo aquilo que vai acontecer. Eu tenho portaria, eu tenho estacionamento, eu tenho controle de pragas, eu tenho coleta de lixo, eu tenho manutenção predial, eu tenho utilidades para gerenciar, eu tenho uma série de coisas para fazer. Então, eu tenho que imaginar, antes mesmo que o ativo exista, eu tenho que imaginar como é que eu vou e com quem eu vou fazer isso acontecer. Eu fiz um trabalho já há algum tempinho de implementação numa indústria e eu tive que trabalhar na seletividade com 287 fornecedores. 287 fornecedores para ter certeza de que havia qualidade e consistência em todos eles para que participassem das nossas concorrências para se partir com o empreendimento, que era um greenfield, uma siderúrgica, com todas as condições. Tivemos sucesso, a equipe que eu gerenciei foi fantástica. Acho que o meu melhor mérito nessa ocasião foi exatamente selecionar as pessoas que compuseram um time vencedor e eles fizeram uma implantação fantástica. E a turma que vem em seguida de implementação, que eu passei o bastão para uma outra pessoa, também recebeu
isso de uma forma muito legal. É um negócio muito interessante de se fazer, viu, Juan? Essa questão do comissionamento, da entrega e facility, mandando ver no dia a dia. Muito obrigado pela pergunta. Tem mais aqui. Nossa, agora estão chegando muitas. Está pipocando. Vamos escolhendo aqui. Vamos lá, se não puder responder agora, a gente vai pesquisar. O Albeli Lesnal, na verdade, mais que uma pergunta aqui, está fazendo uma consulta aqui para a audiência, né? E para os profissionais que estão aqui. Ele está convidando a todos. Poderíamos ter uma palestra específica sobre as normas aplicáveis em facilities? O que acham? O que vocês acham? Topamos? Isso aí dá mais um seminário, né? Dá mais um seminário. O que vocês acham, galera? Podemos fazer? Pode ser, são duas, né? Porque são duas. Uma é aquilo que eu falei. Uma é a implantação e a outra é a implementação no dia a dia. Então, até as normas estão seguindo. Quer dizer, eu estou seguindo aquilo que internacionalmente já se faz. Né? Vamos sair dos compromissos aí. Tem uma terceira norma, viu, Juan? Sim. Que é a 14.000... Eu não estou lembrando o número agora, 700. Que é intermediária, que é de vocabulário de facility. Muito interessante também de se visitar para se entender, porque, vendo a terminologia, a gente aprende muita coisa. Mas vamos lá. Quais são as perguntas? Obrigado, Albeli Lesnal. Muito obrigado por sua contribuição e sua sugestão. Espero contar contigo, Paulo, para esse desafio que o Albeli nos colocou aqui. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tem muitas, nem sei por qual escolher. Vamos lá. Muitas empresas confundem utilidades com facilities. Aconteceu comigo também. É um comentário que eles colocam aqui. Eu sempre brinco né? quando acontece isso, diz assim, que utilidade pode ser parte de facility, mas facility nunca será parte de utilidade. Exatamente. Vamos lá. É que esse termo utilidades, né, ele vem exatamente dos insumos gerais, que são energia elétrica, água, a água tratada, gases, né, que vem da indústria mesmo, que são aquilo que chega pelas tubulações. Inclusive, as responsabilidades elas são determinadas na flange, né, como se costuma falar. Então, até esse lado de cá da flange, a responsabilidade de não sei quem, do lado de cá, a responsabilidade de não sei quem. E a utilidade, geralmente, e facility é responsável até o momento da tomada que sai do quadro. A energia que chega no quadro de distribuição é responsabilidade de utilidade. O quadro em si já é responsabilidade da manutenção industrial ali. Tem uma aqui do Tadeu. Vamos aqui. Vamos pegar mais duas, vai. Mais duas para a gente fazer as considerações finais e pronto. Na mudança de cultura das empresas e com a implantação dos facilities, quais são as dificuldades enfrentadas pelas empresas? E os resultados surgem em meio ou longo prazo? Em meio a longo prazo, sim. Juan, vamos aqui falar aqui para ninguém escutar, não, um segredinho aqui de carreira aqui né, de alcova aqui, só para nós aqui, entre nós e a turma que está escutando a gente aqui. A gente tem que ser um pouquinho malandro. Existem situações que você sabe que você só vai colher no longo prazo, tá certo? Então, você tem que mexer com essa palavrinha fundamental, chamada cultura. Se mexer com isso, amigo, você não vai ter as coisas mudando no dia a dia, né? Instantaneamente. Mas tem o que a gente chama, eu já trabalhei para algumas multinacionais, o termo é esse, é o chamado quick wins, pequenas vitórias. A partir do momento que você toma pequenas ações que vão resultar em atendimento de expectativas. Então, as grandes dificuldades são exatamente você querer colocar um edifício abaixo e colocar outro para funcionar, fazendo promessa que não vai dar. Por quê? Porque, primeiro, você tem que implodir, né? Modificar aquilo que está lá, para poder depois construir. E, geralmente, em facilities, a gente não tem esse óbice, toda essa dificuldade para se fazer. Por quê? Porque, geralmente, a organização está lá, ou
está funcionando, estou imaginando já um projeto Brownfield, né, que já está funcionando, e a gente vai implantar uma organização de facility. A primeira coisa que você faz é descobrir o que a gente, em diagnóstico, que a gente, quando vai no médico, ele pergunta, onde dói? Onde dói? Onde são as dores? E aí você vai apontar as ações e vai matando, vai mitigando, vai eliminando esses pontos de atrito e trabalhando e construindo a nova realidade. É sempre muito importante saber que a gente tem que conversar com a clientela, né? Quem vai ser o receptor do serviço precisa ser ouvido, para que a gente saiba exatamente quais são as expectativas que essa pessoa, essa instituição, esse departamento, essa área tem para poder atender adequadamente. É isso aí. O diagnóstico é esse. Onde estão as dores e a gente vai escalonar e atender as que são sanáveis rapidamente e aquelas que levam um prazo mais longo. Sim. A última aqui, vamos com a última. Última, mas essa é para todos. Vou fazer para a audiência aqui, né? O Cláudio está consultando. Não posso discordar que a palavra-chave é velocidade. Em qualquer área. Porém, como praticar a velocidade de maneira consistente, sem comprometer a saúde mental da organização? Aí ele consulta, poderia citar 3 pontos chaves? 3 pontos chaves. Cláudio. Cláudio Obrigado, Gomide. hein, Cláudio? Ô, Cláudio, obrigado, hein? Obrigado pela pergunta, hein, Cláudio? Me espremendo na parede aí. Olha, Cláudio... Vamos... Essa é para todos. Já diria... Vamos fazer essa pergunta aqui geral. Como já diria o Jaque o Estripador, vamos por partes. Né? O que acontece é o seguinte, o fator humano é fundamental. Então, nós temos... eu sou de origem da Marinha, né? E lá a gente aprende o seguinte, que em um navio tem sempre 2 tipos de pessoas a bordo. Tem aquelas que o navio leva e aquelas que são levadas pelo navio. Né? As pessoas que levam o navio e as pessoas que são levadas pelo navio. Então, em toda e qualquer organização, temos os profissionais que são chaves na articulação, na inserção de novidades. Eles são aqueles que abraçam muito rapidamente toda e qualquer modificação, porque entendem que a mudança é a única coisa definitiva na vida das pessoas e das organizações. Então, esses nos ajudam. E a gente tem que identificar quem são aqueles que sempre vão estar, de certa forma, refugando e evitando as inovações e as melhorias que são necessárias para a sobrevivência da organização. Não estou falando nem do êxito, não, estou falando da sobrevivência da organização. Então, com o fator humano, e aí puxando por esse aspecto das três situações que nós temos que ter, é o seguinte: primeiro, nós precisamos educar. Então, por isso é que está falando sobre compliance e governança, né? Que as pessoas precisam saber quais são os valores, quais são as intenções daquela empresa, quais são a missão e a visão, entendendo isso aí, qual é o barco que eu estou embarcando e para onde ele vai, e quem vai, como ele vai ser conduzido. Isso tem que ficar claro o tempo todo. 2, uma vez feito isso, essa questão da educação, tem que ter o treinamento, porque as pessoas são partícipes. Mesmo que ele seja o que a gente chama de usuário, o receptor, também o usuário precisa ser treinado para fazer bom uso daquilo que ele vai receber. Eu troquei de televisão no final do ano passado e eu levei um tempinho treinando ali no controle remoto, porque o controle remoto é novo, é diferente daquele anterior, da televisão anterior, tinha um monte de botões. E esse agora veio com 5 botões, 4 botões. E fazendo muito mais funções. Então, eu tive que passar pela fase de treinamento das pessoas. E depois disso, tem a fase de cobrança. Então, extremamente importante a gente... Eu sou um cara muito festeiro, né? Com bom carioca, bom botafoguense. Eu acho que tem que festejar.
festejar sempre, todo e qualquer... Não, sério, Juan, você está rindo, mas é verdade. Eu festejo a possibilidade que você, Juan, me deu de estar aqui com você hoje conversando sobre esse assunto. Festejo, porque temos que né, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui conversando. Temos sido eleitos para fazer esse tipo de trabalho. Estamos concorrendo nesse momento com milhares de pessoas que estão na internet fazendo palestras também, conversando sobre os mais diversos temas. E tem gente que está aqui com a gente, nos prestigiando, fazendo perguntas, né? Então, festejar é muito importante. Então, além da cobrança, você também tem que fazer o reconhecimento de quem te ajudou, de quem está fazendo o negócio acontecer. Por isso, esse negocinho chamado gestão à vista é fundamental, porque você, com a gestão à vista, você educa as pessoas, dá a elas os conhecimentos, os embasamentos e as habilidades, né? Incrementa suas habilidades necessárias. Com treinamento, você faz os ajustes e adequa ao uso. E com a cobrança, no sentido de cobrança, no sentido de controle, no sentido de comemoração, no sentido de consideração, você faz, né, o fecho de tudo para fazer o feedback e começar tudo de novo. É isso aí. Fantástico, fantástico. O pessoal aqui está emocionado aqui com essas palavras, está muito animado e bom, lamentavelmente o tempo é ouro, né, de todos. Estamos chegando ao final e eu sou muito grato e festejo estar com todos vocês aqui, né? Ter tido essa oportunidade de ter esse bate-papo ontem com o Luiz, hoje com você e o Gabriel com o Marcos e com Pedro, né, nos primeiros dias, e de que todos vocês tenham nos prestigiado com a sua presença, com o seu interesse em receber esses conteúdos que trazemos com muito carinho para todos vocês. Bom, algumas são nas palavras finais aqui, convidá-los a todos para uma próxima edição, né? Lembrando que nossa gasolina é vocês estarem aqui, compartilhar nas redes sociais, marcar um @fractal, um @fractal Brasil, um @Paulo Walter. Essa é a nossa gasolina. Fazemos isso para todos vocês. Muito obrigado a todos e, Paulo, considerações finais. Minhas considerações finais são: março já se foi. Hoje é 31, o mês se esgota, mês de chuva, sem carnaval, uma série de coisas. Abril está aí, um mês completinho. Vamos fazer acontecer. Temos muitas coisas boas pela frente e não vamos nos furtar de comemorar. Viva a vida! Acabou a pandemia? Não, não acabou, mas a gente está aí firme e forte e as coisas boas vão acontecer. Muito obrigado a todos. Obrigado, Juan. Obrigado, Natália, que está aí no back-office, aí, dando esse suporte geral para a gente. Obrigada, um grande abraço pessoal. a todos. Tchau, Muito obrigado tchau. a todos. Uma boa noite. Até o próximo. Você não vai falar do sorteio? Opa! Nossa, como que eu vou esquecer? Não, então... Da certificação também do pessoal? A certificação, vamos lá. Nossa, depois... Você fala essas palavras bonitas, eu fiquei emocionado. Mas vamos lá. Sorteio. Passo número 1, gerar o seu certificado. Né? Como que vocês vão gerar o certificado? Vamos lá, vamos recapitular o caminho. Vamos lá. Entrem aqui no site da Fractal, www.fractal.com, nos prestigiem aqui, dando uma olhada nos conteúdos e nos produtos e no que a gente traz de novidade para você, para transformar a sua gestão de facilities, a sua gestão de ativos, né? Acessem aqui, né? Entram aqui na Fractal, vão até a parte de comunidade, tá? Comunidade, aulas ao vivo, e vão até o Fractal Academy, tá? Uma vez dentro do Fractal Academy, clicam no Fractal Academy e vão ter um site como esse, né? A Natália está colocando o link direto aí também. Aí já estão as 3 palestras de segunda, terça e quarta, e amanhã estará postada esse fechamento sensacional do Paulo Walter. Uma vez que vocês entram aqui, vamos entrar na do Luiz, vocês podem
consumir novamente o material, né? E, por último, seu obrigado e o parabéns e gerar o seu certificado. Lembrando que é bom, uma condição, né, para vocês acessarem nosso sorteio de hoje, né? É uma licença do Fractal One para vocês utilizarem à vontade aí durante um ano, à vontade. Será sorteado e precisamos que seja postado nas suas redes sociais, né? Essa vai ser uma condição. Então, gerem o seu certificado, curtam nossas redes sociais, nos sigam, compartilhem e estaremos anunciando proximamente aí o ganhador dessa licença de Fractal One, né? Essa assinatura de Fractal One por 12 meses, né? Obrigado, pessoal. Até a próxima.